Boa tarde, mais uma aula de análise computacional de termofluidos. Nessa aula a gente vai fazer nosso primeiro modelo computacional. Vai ser num software comercial, o OpenModel. Mas antes de falar sobre o software, eu vou explicar o problema em si que a gente vai resolver analiticamente primeiro, para comparar a solução analítica com a solução numérica, em questão de dificuldade e o poder da solução computacional. O problema vai ser o calor em um motor de Fusca, calcular o calor gerado do motor de Fusca, saber a temperatura dele ao longo do tempo. O motor de um carro, como o Fusca, gera calor, né, devido aos gases quentes da combustão, é uma máquina térmica. E esse calor se espalha pelo motor e pelo ambiente. Ele precisa ser dissipado para garantir o bom funcionamento, não esquentar demais, e a durabilidade do motor. O desafio, então, é modelar essa troca de calor ambiente-motor. Então tem que definir as coisas e resolver o problema. Aqui eu fiz uma tabela com informações do problema, dados de entrada, e eu coloquei informações, a princípio até em excesso, para o modelo simplificado que a gente vai fazer para resolver analiticamente. O que eu vou fazer é puxar um caderno aqui, um caderno online, e resolver com vocês. Então aqui está meu caderno online. E vamos primeiro começar desenhando o problema aqui. Vamos desenhar. O meu problema vai ter uma massa que vai aquecer ao longo do tempo, que vai ser o motor. Essa massa vai ter o valor da massa, né, que está ali na tabela, vezes o calor específico para estar esquentando ao longo do tempo. E vai ter dois links aqui de transferência de calor. O primeiro vai ser a forma como ele vai aquecer. Eu vou representar os meus cilindros internos, eu dei todas as dimensões dele. Com o gás quente, eu tenho a área, né? E eu tenho o H de convecção. E eu tenho também uma ideia de temperatura dos gases. Eu coloquei, como a temperatura dos gases dentro do motor varia, né? Eu coloquei que poderia considerar uma temperatura média de 900 Kelvin internamente. O H de convecção interno era 600 watts por metro quadrado. E daí tinha a área interna também. O outro bloco de convecção é o externo para retirar o calor do motor, né? Eu posso mostrar aqui que o motor do Fusca é tudo aletado, ele é ventilação forçada, é como se fosse o motor de uma moto de refrigerador. Tem um ventilador aqui jogando o ar para dentro do motor. Aqui está ele aberto. Então a gente considera que a ventilação forçada na parte externa do motor, desenhar o motor nas aletas, essa ventilação aqui, eu dou um H externo de 50 watts, um pouco menor que a convecção interna, porque a convecção interna é feita sobre alta pressão e velocidade, com bastante turbulência. E eu dou também que a temperatura ambiente é 20 graus Celsius. E eu tenho também uma área externa de 4 metros quadrados. Então dá para resolver esse problema, né? A equação que eu vou buscar para resolver esse problema, lá do Micropera, é a equação de transferência de calor transiente para um bloco de massa que dá para considerar pontual. A gente não vai resolver a geometria aqui, analiticamente, vai ser muito difícil. E ela fica com essa equação aqui. Um termo de energia saindo e outro termo de energia que é o aquecimento do bloco do motor. Então aqui fica a convecção e aqui fica o que está esquentando, o calor sendo absorvido pelo motor. Então vamos montar a equaçãozinha aqui. Vamos começar a escrever as equações.
Então temos menos H vezes a área vezes a diferença de temperatura. A temperatura do motor é mais quente, menos a temperatura ambiente. Igual a Rho CP C vezes o volume. Vou escrever só igual como está lá, daqui a pouco a gente vai mudar essa forma. Vezes a derivada de T trabalhando no tempo. Então fica essa forma, está igual ao que está representado aqui. Aí a gente pode ir substituindo a convecção de resfriamento é menos H externo, que é 50 watts, vezes a área externa, que é 4 metros quadrados, vezes a diferença de temperatura, que é a temperatura que a gente quer do motor, eu vou deixar T, e menos a temperatura ambiente, a gente vai colocar em Kelvin, né? É 293 Kelvin, a temperatura ambiente. Só que eu vou ter também o termo de convecção que está aquecendo o motor, então, sinal contrário, porque esse daqui está resfriando, o outro está aquecendo, vai ser 600 vezes a área interna do motor. A área interna do motor, eu já fiz os cálculos aqui. A área interna dos cilindros, eu dei aqui que o diâmetro é 70 milímetros e o curso é 76 milímetros. Então, ah, nesse slide aqui, ó, o raio é 35 milímetros, porque 70 dividido por 2, né? Está em metros, já é aqui. Pi ao quadrado, vezes 2, porque é a área da base do cilindro e a parte do topo, né? O cilindro inteiro que a gente vai calcular, mais πd, que é a circunferência, vezes a altura, né? Aí tem a parte de cima, a parte de baixo da circunferência. Isso daqui dá a área de um cilindro. Só que o motor do Fusca, eu coloquei aqui também, tem 4 cilindros. Número de cilindros, 4. Então eu multiplico essa área por 4 e dá a área de todos os 4 cilindros, que é esse valor aqui, 0,098. Então a gente pode colocar aqui vezes 0,098, 2 zeros. Não, não, um zero só. 98 vezes entre parênteses vai ser a temperatura dentro do motor, é a mais quente, 900. Só que ele tem que transformar em Kelvin, né? 900 mais 273 é 1173 vezes a menos a temperatura do motor. É assim que vai se dar a troca internamente, né? Aí isso tudo vai ser igual. Aí tem o rho VCP, que no nosso caso eu passei o CP do bloco do motor, do alumínio, que é feito, a liga de alumínio, que é feito o bloco do motor do Fusca, é esse daqui. E eu passei direto a massa do bloco do motor, 22 kg. Então, multiplicando um pelo outro, eu tenho o C do bloco em Joule sobre Kelvin. Depois a gente vai multiplicar pela derivada. Então, é esse valor aqui que a gente quer, que é esse valor de 78.320.
Então, 78.320 vezes a derivada aqui. Vou copiar a derivada. Essa derivada. Então, continuando aqui, a gente pode multiplicar tudo que está com t, fica menos 50 vezes 4 vezes o t, e do outro lado fica menos 600 vezes 0,98 vezes o t. Isso dá menos 258,8 vezes o t. Aí mais os valores que não tem t, né? A constante, que vai ser 50 vezes 4 vezes 293. Como está negativo com negativo vai dar positivo. Mais 600 vezes 0,98 vezes 1.173. Isso dá 127,57. A vezes 10 dá 13. Então vamos colocar 172,4. Igual ao resto que está aqui do outro lado. Vou deixar como então. Agora, a gente quer deixar um lado integrar por dt e outro lado integrar por t. Então, já vamos arrumar isso aí. O lado do dt ele vai ficar sozinho, não tem nada, dependendo do tempo, além do próprio derivado. E o outro lado, a gente vai passar o dt e a multiplicação aqui para baixo. E, não, na verdade, vamos deixar desse lado aqui e vamos passar isso aqui dividindo. Então, vamos deixar desse lado aqui e essa parte aqui a gente mantém essa multiplicação. Esse 78.000 vezes dt. E essa outra parte aqui, a gente passa dividindo para baixo. Então, fica com essa integral aqui. Esses dois lados a gente vai integrar. Esse lado aqui a gente vai integrar pelo tempo de 0 a t. Então, de 0 tempo até t. E desse outro lado a gente vai integrar também da temperatura ambiente, né? A mínima temperatura ambiente vai começar a crescer a temperatura a partir do ambiente até a temperatura final. Vamos fazer essa integração, então. Aqui, para facilitar, eu posso dividir tudo por 258, para dar uma simplificada, né? Dividir por 258,8. Aqui em cima dá 302,6275. Esse aqui dá menos t aqui embaixo, né? E esse de baixo aqui vamos dividir. Embaixo dá 492,94.
Perfeito. Aí dá para fazer uma substituição de variáveis. A gente pode chamar o de 492,94 menos t. Aí se a gente fazer a derivada de u, vai ser igual a menos dt. Então, se a gente substituir lá em cima, né, por 1, fazer substituição de variáveis, a gente vai ter que menos, posso passar para fora, aí os limites mudam, né? A 293, substituindo ali no U, vai ser 492,94 menos 293, fica 200 aqui embaixo, até não, até ó, esse valor aqui, até o, e aqui fica DU, e fica com essa integral aqui. O lado do teórico até poderia ter resolvido, fica T, né? Igual a menos. Essa derivada aqui é ln de 1, né? Então fica menos. Vou colocar um parênteses. O negativo, vamos fazer primeiro o limite de cima, menos o limite de baixo. Fica 302 multiplicando ln de 200. Não, primeiro de cima. Ln de limite de cima. Menos o limite baixo, que é isso aqui, só com 200 aqui dentro da integral. E assim fica a minha integral de substituindo os limites. Né? Agora vamos dar mais uma ajeitada assim. O 302 eu posso passar para fora, né? Então, multiplicando. Aí vai ler 200. A 5,3 mais esse ln aqui. Muito bem. Agora a gente quer isolar o t, né? Então, passando tudo para o lado do t, fica t mais não, t dividido, né? T dividido por 302. Aí fica menos 5,3. Isso tudo aqui, para tirar o ln, vai ser no expoente do e. Então, isso tudo aqui fica no expoente do e. Igual ao que está dentro do argumento aqui da ln, que fica de fora. Então, a gente tem que t fica igual a 429
menos essa exponencial aqui. Essa fica a nossa expressão da temperatura no tempo. Fazendo as devidas integrações, a gente tem uma equação analítica, onde a gente pode prever a temperatura no tempo do motor do Fusca, e fazendo os gráficos dela, botando, que eu fiz aqui no Python, a gente pode conseguir observar essa equação. Ela tem aqui uma síntese interessante, que é esse menos 492 menos o exponencial. Tem uma hora que ele estabiliza aqui em um pouco acima de 200 graus Celsius. E ele aquece bem rápido o Fusca, né? Em 16 minutos, mais ou menos, está na temperatura máxima. Isso aqui parece que não tem muito valor físico, né? O motor do Fusca ia fundir, tem uma chapinha de tipo de papel, que é junto do cabeçote, que fica, que é do material que queima, então ia queimar a junta e escapar os gases quentes, né? Acabar com o motor. Esse valor, esse anunciado foi meio que inventado, né? A gente podia ir baixando essa temperatura média, talvez seja muito alto. Podia ir abaixando essa temperatura média teria um efeito direto em abaixar essa temperatura que fica de fora da exponencial aqui e diminuindo assim. Então a gente pode achar uma temperatura que dê um valor físico um pouco melhor, mas a ideia não é essa, né? Não é ficar adaptando o enunciado, é tentar fazer do zero um modelo que faça sentido. E a próxima etapa é tentar desenvolver, não analiticamente, mas computacionalmente usando o programa. Então, eu vou apresentar aqui para vocês o programa que a gente vai utilizar. Está lá no enunciado do trabalho, né? Se a gente for aqui, a gente tem o OpenModel, que é um programa que está instalado nos computadores da faculdade. Permite que você crie modelos matemáticos, sistemas físicos, de várias físicas, circuito elétrico, sistema mecânico, térmico e fluidos. O que a gente vai fazer aqui é térmico, né? E ele resolve as equações diferenciais e ele integra no tempo as equações, igual a gente fez ali manualmente, né? Então vamos direto abrir esse programa e mostrar para vocês como é que funciona aí. Ah, pesquisar aqui por OpenModel, vou abrir. Ele é um programa aqui, como está mostrando, de diagrama de blocos, que vai juntando os bloquinhos. Então vai ser muito parecido com o desenho que eu fiz ali. Um bloquinho para o bloco do motor aquecendo. Ó, vou começar um novo aqui, dar o nome de motor. Fusca, só que não pode. Opa, já dei o nome de motor, se quer. Não pode usar espaço. Ele fala. Pode ser motor o nome aqui. Ele tem bloquinhos. Se eu abrir aqui a aba modelo, que vai mostrar todos os bloquinhos que eu tenho em seções, né? Então tem elétrico, magnético, mecânico, fluido e tem térmico aqui. Eu vou usar o térmico e dentro do térmico transferência de calor. Teria exemplos para olhar, mas eu vou montar desde o começo, como sempre. Abrir componentes e componentes a gente já começa a ver alguns componentes que não são interessantes. Esse capacitor de calor aqui, no nosso circuito térmico, ele é a nossa massa que vai crescer, né? Então esse aqui vai ser o bloco do motor. Aqui ele não pode usar espaço. Tem uma linguagem de programação aqui por trás que não aceita espaço. Esse é o nosso bloco de motor. Se clicar duas vezes com o botão esquerdo do mouse, tem os parâmetros de entrada para a massa aqui, para a capacidade térmica, que é CP vezes M. Já olha por Kelvin. É o que a gente já tinha calculado aqui. Eu vou abrir as nossas entradas aqui. Era esse 78.320. 78.320. O próximo passo aqui seria colocar as conexões conectadas a esse bloco de motor para ter entrada e saída de calor, né? Então, vou colocar primeiro a entrada. Esse bloquinho aqui, convecção, é o que a gente vai usar para fazer a convecção. E vai ter convecção interna, que vai ser o que a gente vai colocar agora, e a externa. Essa convecção, a gente pode abrir essa classe
para ver como é que foi feito esse bloquinho. Ele tem 3 pontos de entrada aqui. Uma é a temperatura do sólido, outra é a temperatura do fluido, ele vai funcionar como uma troca de calor, né? Ele vai ter uma vazão de calor aqui. E esse GC. Esse GC é uma entrada que vai nos dizer a área vezes o coeficiente de convecção. Ele está combinando os dois para ter um multiplicador sólido. Então vai ser nosso coeficiente de convecção junto com a área. E daí ele vai estar computando a troca de calor, a temperatura do sólido menos a do fluido. Então a gente pode fechar aqui e a gente já entendeu como é que liga o bloquinho. A gente vai ligar o sólido no sólido, esse vermelhinho com vermelhinho, então. O fluido a gente vai ligar com a temperatura do fluido. Eu posso pegar aqui fontes, uma fonte de temperatura fixa e colocar aqui. Essa aqui vai ser a temperatura interna. Eu vou inverter horizontalmente e para conectar na mesma linha, eu vou fazer volta, né? E conectar aqui, temperatura interna. E eu tenho que dar o valor da temperatura. Então, a mesma coisa, clico duas vezes com o botão esquerdo do mouse. E está em Celsius, eu vou colocar 900. E o GC aqui acima, eu vou colocar uma função para alimentar, que vai ser o H vezes A. Aí vai aqui em blocos normais. E vou em fontes novamente. Então, source. E vou colocar uma fonte constante, porque a conexão é constante. Essa daqui vai ser o H interno vezes a área interna. Isso aqui a gente também tinha calculado, né? Vamos conectar ele aqui. E o valor dele, a gente tinha feito os cálculos aqui anteriormente. Vai ser a área interna, 0,098, e o coeficiente de convecção interno, que era 600. Que é o que a gente tinha calculado aqui para colocar no nosso modelo também, né? 600 vezes 0,098, que eu vou calcular agora aqui. 600 dá 58,8. Essa vai ser a nossa entrada do bloquinho, 58,8. Isso aqui seria a convecção interna, o motor já estaria aquecendo e precisa resfriar, que vai ser a convecção externa. Então, vou colocar um outro bloquinho de convecção desse lado aqui. Chama de convecção externa. Eu vou inverter novamente para ficar certinho. Vermelho com vermelho aqui. Ligar a nossa máquina. Aí, no nosso branco vai ser uma outra temperatura. Essa temperatura é externa, temperatura ambiente. Então, outra temperatura fixa. Temperatura ambiente. Clicar duas vezes aqui e falar que é 20 graus Celsius. E conectar branco com branco aqui. E lá em cima também vai ser um coeficiente de convecção constante. Então, vamos pegar um outro desses bloquinhos de entrada constante. Agora vai ser H externo vezes a área externa, que vai ser, se a gente verificar no nosso cálculo, 50 vezes 4, 4 metros quadrados e menos de 50 watts. 4 vezes 50 é 200, né? Entrar 200 aqui e conectar com o meu GC aqui, porque é o valor do GC. Com isso daqui, a gente vai conseguir integrar, vai computar os fluxos de calor dentro desse programa aqui e vai conseguir integrar a temperatura do tempo. Para fazer isso, a gente tem que apertar o botão em cima de simulação. Vou dar uma aumentada nele aqui. Apertar o botão de simulação. No botão de simulação, ele vai pedir o tempo inicial, vai ser 0. O tempo final, a gente pode fazer por um certo tempo. Aqui a gente pode fazer por 60 segundos. 60 segundos vai dar 10 minutos, né?
e tem que colocar um intervalo no tempo que isso vai ser integrado. Pode colocar um número de intervalo ou o valor do passo no tempo em segundos. Eu posso colocar um segundo. A cada um segundo, eu vou fazer um cálculo para ver que temperatura está o motor. Aí tem um método numérico de integração aqui. A gente não precisa trocar isso aqui. Tem alguns que talvez vocês conheçam, o Euler, por exemplo. Aqui são os métodos matemáticos que usa e a tolerância a gente vai deixar assim baixinho, 10 a menos 6. E ele vai achar as raízes, que são as temperaturas no tempo, né? Se eu der um aqui, ele vai simulando aqui. Aí eu tenho que salvar para fazer ele funcionar aqui. Eu vou dar uma salvada aqui. E ele vai computar a temperatura no tempo. Então, o eixo X é o tempo. E o eixo Y aqui vai ser a temperatura. Ele computou 100% lá. E aqui, em variáveis, a gente tem que selecionar a temperatura que a gente quer botar. Que vai ser, dentro do bloco do motor, a temperatura. Então, temos aqui a temperatura. E vocês podem ver que não deu muito diferente. Aqui 10 minutos, quase 200 graus. Se a gente for ver o nosso gráfico do que a gente pegou na mão, né? Em 10 minutos, ele está quase 200 graus também. Não deu diferente da integração à mão, porque a gente não fez nada diferente, né? A gente resolveu o mesmo problema integrando numericamente. A gente deu as mesmas entradas, né? Coincidentemente deu igual. Perfeito. Começou a 20 graus Celsius e está aumentando rapidamente. O fato é que resolvendo computacionalmente esse problema, a primeira coisa que a gente ganha é agilidade, né? Porque foi muito mais rápido montar esse programa e não ter que fazer cálculos, deixar os cálculos para o computador, né? A outra coisa que a gente ganha é que a gente pode aumentar a complexidade do nosso modelo. A ponto que a gente não conseguiria resolver na mão, seria muito complexo para resolver na mão, mas aqui no programa a gente vai conseguir resolver. Eu vou dar um tempo para vocês pensar em como melhorar esse modelo usando o computador, usando mais as informações aqui dentro. E depois eu vou começar a mostrar coisas que a gente poderia fazer a mais dentro do nosso modelo numérico.